Na paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, você que está aqui conosco nas redes sociais, você que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, você seja bem-vindo a mais esta live, esta pregação, a qual Deus tem nos dado para entregar ao coração de cada ouvinte, né? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé é por ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé está sendo fortalecida para que você possa se levantar e ter uma vida aí abençoada conforme a vontade de Deus, a direção de Deus. Porque a vontade de Deus é que você tenha uma vida e uma vida com abundância, uma vida rica de bênçãos, não só questões financeiras, ouro e prata, mas uma vida com abundância, com paz, muita saúde, muita alegria no coração e com a alma cheia da presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero dar esta direção que vem pela palavra do Senhor ao seu coração neste dia de hoje. Amém? Esta palavra se encontra ali em Salmos capítulo 116, né? Neste nosso ministério que Deus tem nos dado nestes anos, nós temos trabalhado com bastante pessoas, né? Conhecido bastante pessoas, né? Que têm lutado com situações como depressão, né? Problemas, né? Na saúde, né? Financeiros, né? E nesses últimos anos a gente tem conhecido pessoas e temos trabalhado, né? Apoiado pessoas para combater, né? Hoje a depressão. A depressão é uma situação bem complicada para quem tem enfrentado e para quem está enfrentando essa situação da depressão, né? A depressão nada mais é que uma situação de alma, né? Uma situação, um problema na alma que gera complicações tanto na sua mente como também na sua área física, né? Acaba trazendo problemas físicos na saúde, né? Então, mas nós temos aí tanto a medicina através dos médicos, como também temos o principal, que é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus que cura, que sara, que liberta, né? Se você colocar seu coração e prestar atenção com os ouvidos, né? O que ela te fala, o que ela dá a direção para que você venha ter aí uma vida abençoada. A palavra te dá força, a palavra ela te dá a direção, né? A qual nós estávamos ali lendo hoje de manhã, a qual nós estávamos passando para os irmãos, né? No Salmos 27, eu quero passar aqui rapidinho, mas a passagem é 116 que nós vamos meditar agora, que é uma situação bem conhecida de muitas pessoas, né? Então a depressão não é uma coisa de agora, da nossa geração, ou deste tempo, não, a geração já vinha já, né? Uma das pessoas que dava sinais de depressão era nada mais, nada menos que quem? O rei Davi. O rei Davi era um homem que teve muitos problemas e acabou adquirindo ali, né, uma depressão, a qual muitas vezes ele orava, ele dizia, né, que os ossos estavam se secando, né, já não tinha mais lágrimas de tanto chorar, né, a qual o corpo já estava praticamente seco de tanto ele sofrer, né, ele estava, diz a palavra que ele estava ficando só os ossos, né, ele entrou numa depressão, né, mas Deus o salvou, Deus o socorreu, né, grandemente. Diz ali, ó, no Salmos capítulo 27, diz assim, ó, o Senhor Deus é a minha luz e é a minha salvação, de quem terei medo? Né? De quem eu vou ter medo? Né? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém, né? Então, nem de ninguém, nem de nada, né? A palavra te dá a direção que Deus é o teu sustento, Ele é a sua fortaleza, amém? Vamos aqui então no versículo 2, que diz assim, no Salmo 116, versículo 2, diz assim, ó, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos, esperando você clamar. Os laços da morte estavam sempre me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado, né?
A depressão deixa esses sinais numa pessoa: aflição, aperto, pensamentos de morte, pensamento de desistir, de abandonar, parar com a luta, desistir de lutar, né? A depressão leva a todos esses sintomas aí, né? E ele diz assim, e aí veio a direção de Deus, do Espírito Santo, né? No salmista, que o salmista pegou e disse assim: ele teve todos os sinais que você hoje sente, que muitas pessoas sentem, e por isso que você que é familiar, tem algum familiar passando por uma situação de depressão na vida, compartilhe este vídeo, compartilhe esta live, vai ajudar a muitos, né? Vai ajudar o seu familiar. Você também precisa ter fé. Às vezes você assiste um vídeo desse, sabe que tem tantas pessoas passando por depressão e lutas, e você não compartilha, você só dá um ok, né? Como se eu estivesse precisando que você fizesse um like. Não, eu não preciso disso aí. Eu preciso sim que o Evangelho de Cristo seja compartilhado a outras pessoas. Ela venha alcançar mais almas, para que as almas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você vai ser um evangelista. Você não vai fazer por mim, não vai fazer para mim. Você vai fazer para a pessoa que precisa ser alcançada por uma palavra dessas aqui, para essa pessoa ser curada, ser liberta, ser transformada, né? Então compartilhe, não deixe de compartilhar. Então nós vemos no versículo 2 ao 3 os sintomas e os sinais de uma pessoa que estava passando por uma depressão, uma pessoa que estava morrendo, mas que tomou, não é, a direção de buscar a Deus, como está no versículo 4, que diz assim, ó: então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Né? A alma, quando está vazia, quando a alma não tem da presença de Deus, não tem do Espírito Santo, a alma fica oca. A alma ficando oca e vazia, entra a ação maligna, que começa a agir tanto no coração como na mente. Aí a pessoa já começa a passar por situações, a mente já começa a tomar conta da pessoa, a pessoa já não tem mais um suporte espiritual, a pessoa começa a se desesperar, o falar das pessoas, né? Você vai notar que a pessoa ela já vai ter palavra negativa, vai estar sempre falando que nada dá certo, que nada, a pessoa começa a chorar, e isso é tudo depressão, isso é tudo um sinal que a alma está precisando de um alimento espiritual, né? O corpo vai precisar de medicamentos, vitaminas, né, para fortalecer o corpo, mas não adianta tomar remédios e vitaminas se a alma, que é a principal, né, causa da depressão e de vazio espiritual, não tiver a presença de Deus. Tá? Então você precisa ir numa igreja, você precisa conversar com um pastor, você precisa ir num psicólogo, com certeza. Você precisa falar, você precisa abrir seu coração, mas ao mesmo tempo que você fala, desabafa seu problema com um psicólogo, com um pastor, você também tem que fazer a sua parte de buscar a Deus, de ter, né, como fez o salmista. Ele disse, então eu clamei ao Senhor, direção, isso é uma direção, é um caminho para todos que estão ouvindo agora. A direção é buscar a Deus de todo o seu coração. Pastor, eu não tenho força. Vai sem força mesmo. Pastor, eu tenho medo de sair de casa. Vá com medo, porque o medo ele só vai te matar se você deixar. Fora isso aí, vá com medo, sem medo, vá para uma igreja, vá estar no meio das pessoas, né? E ele diz mais assim, ó: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Ó Senhor, o Senhor é bondoso, é fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Deus está esperando. Deus quer operar. Deus quer curar. Deus quer libertar você dessa depressão. Mas se você não faz, né, não toma o primeiro passo de atitude, Deus não vai poder fazer algo por você. Porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não busca Ele, né? O diabo ele coloca na sua mente muita desculpa. Eu não tenho força, eu tenho medo, eu vejo tudo diferente. Isso é o diabo, né? Quando você deu lugar, quando você deixou a alma ficar vazia, um copo não fica vazio. O copo não fica vazio. Se não tem a presença de Deus, tem a presença de uma entidade. A entidade vai te botar medo, vai te botar dúvida, vai te botar opressão, vai te botar medo de tudo, né? Negatividade de tudo, nada dá certo, Deus não me ama, Deus
não me quer, minha família não. Isso é tudo coisa do inimigo. Você já tem que ser consciente disso. O inimigo está agindo e você tem que tomar uma posição, tomar uma atitude, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É crer. Se você não tem fé, significa que você não crê. E se você não crê em Deus. Então como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai curar se você não crê que Ele pode te curar? Você tem que crer, você tem que buscar essa fé. Porque você tem, mesmo ela pequena, você tem. Né? Jesus disse assim, homens de pouca fé. Ele não disse, pô, cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Tu não tem fé, fulano, tu não tem fé, ciclo. Não, ele disse, homens de pouca fé. Os discípulos, quando estavam com Jesus, falaram assim, Senhor, acrescenta-nos em nós fé. Acrescenta-nos fé em nossas incredulidade. Acrescentar significa colocar mais daquilo que eu já tenho. Né? Então, e ele diz mais assim, ó, o Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu busco a direção de Deus, Deus vai te proteger. Onde o homem, olha aqui como ele diz, ó, o Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Então tem coisas na vida que nem você vai poder fazer alguma coisa, às vezes nem o homem, nem a ciência vai poder fazer. Mas você, buscando a Deus, Deus vai fazer. Ele vai te defender, Ele vai te abençoar, mas você tem que se levantar. Você pergunta para o povo, você tem fé? Tem fé. Então usa essa tua fé e seja curado, seja liberto, seja transformado, receba a tua bênção. E ele diz assim, ó, quando eu estava em perigo, Ele me salvou. O meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Olha aqui, ó, meu ser inteiro, que o meu ser, o meu coração, a minha alma, o meu interior, os meus pensamentos, continue confiando em Deus. O salmista dizendo, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom contigo. Ele tem sido bom a cada manhã, a cada dia Ele tem dando força para você estar de pé, para você continuar caminhando, para que você possa encontrar o caminho, para você se encontrar e ser aí abençoado, sendo abençoado. Olha só o versículo 8. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Quantas pessoas já se tiraram a vida? Quantas pessoas já se destruíram a vida? Ou tiraram vida de outras pessoas, destruíram outras vidas e se tiraram a própria vida. Porque não tiveram força, não tiveram ânimo para lutar com aquilo que estava ali batalhando ou tentando destruir. Mas você hoje você tem um pastor hoje, você tem homens de Deus que tem um Espírito Santo e está dizendo para você hoje, aí nesse momento, onde você estiver, talvez você está aí no seu canto, você está aí na sua sala, talvez você está aí no quarto deprimido, depressivo, eu estou dizendo para você, tem solução para você. Tem um caminho para você, tem uma porta para você. Que porta é essa? É a que te leva para Jesus, é a que te leva a Deus e Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar desse cativeiro, mas você tem que clamar aí mesmo nesse quarto, aí mesmo nessa sala, aí mesmo nesse cativeiro onde você está, clame a Deus em alta voz, creia em Deus e creia na sua oração e receba a bênção do Senhor. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça, não deixou você morrer, não deixou você abandonar, desistir. Não, Ele foi forte, Ele foi o lutador por você. Olha só o que Ele diz, ó, por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Olha só que palavra, irmãos, é essa aqui. Mesmo eu depressivo, mesmo eu com a mente perturbada, eu vou ainda continuar crendo no Deus Todo-Poderoso, crendo no Deus que salva, que me liberta, que me transforma, que me fortalece. Aleluia!
Aleluia! É nesse Deus, e eu continuarei crendo mesmo quando eu disse, estou completamente esmagado. Quantas pessoas a gente ouve, quantas pessoas a gente escuta, a pessoa falando, olha, não dá mais, eu não aguento mais, hoje está uma desgraça, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu não sei mais o que eu faço disso e aquilo, mas mesmo assim, o que o salmista disse? Continuei crendo, né? Crendo em quê? Na esperança, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo na libertação, né? Mesmo quando eu disse, estou completamente esmagado, não parei de crer. Mesmo quando afirmei, a própria alma afirmando, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém, né? Então, mesmo que você não confie mais em você, mesmo que você não tenha força, continue crendo em Deus. Continue crendo no Senhor, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar vitória completa. Continua dando os passos, continua caminhando, vai no médico, consulta com um especialista. Pode fazer isso porque você vai tratar do corpo, mas você continue buscando pela sua alma, porque você curando a sua alma, você regenerando a sua alma, fortalecendo a sua alma, enchendo a sua alma da presença de Deus, o seu corpo vai se fortalecer, seu coração vai se fortalecer pela palavra de Deus, oração, comunhão com o Espírito Santo, e tenha certeza que você vai se livrar disso aí, Deus vai libertar, Deus vai quebrar essas correntes. E Ele diz, que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi, né? Aqui significa o quê? Quando o salmista foi curado, quando o salmista foi liberto, ele ofereceu o melhor para Jesus, ele ofereceu o melhor para Deus na comunhão com os irmãos. É hoje, não é tanto o ouro, não é a prata, mas sim o seu coração. Ofereça seu coração para Ele, seja obediente, como ele disse assim, ó, depois que ele foi curado, ele disse assim, ó, no versículo 9, ó, por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele, obedecendo sempre a Ele, obedecendo os seus mandamentos, a sua direção, e tenha certeza que você vai ter uma vida de abundância. Aqui está a solução, irmãos, da libertação, da cura de todos os males, seja doença, enfermidade, seja essa depressão maldita que tem agido e tocado muitas pessoas, que você pela palavra venha ser liberto em nome de Jesus. Eu oro por você, Senhor meu Deus, soberano e amado Pai, aonde tiver neste momento, Pai, alguém, meu Deus, sofrendo com essa depressão, meu Deus, com um aperto no coração, maus pensamentos, Senhor, frustrado, meu Pai, perturbado, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor alcance essas pessoas, quebre, Senhor, esse jugo, quebre essas correntes, desfaça esse mal agora, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito da morte que tem falado nos ouvidos dessa pessoa, a qual esta pessoa tem ouvido vozes, meu Pai, meu Deus, vai quebrando essa maldição, vai quebrando esse espírito imundo, esse demônio, meu Pai, que está ao redor, que está à ronda, Senhor, da alma dessa pessoa, venha ser desfeito, venha ser destruído, venha ser expulso agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, derrama do teu óleo, derrama do teu azeite, abençoa essas pessoas desde o alto da cabeça à planta dos pés, arrancando essa depressão, essa corrente de maldição, em nome de Jesus. Pai, eu declaro bênção, eu declaro saúde na vida dessa pessoa a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. E você que ouviu, você que escutou essa oração, diga amém e saia da prisão agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra de Deus que eu deixo para você nesse dia de hoje. Tome posse, receba de coração, não deixe de compartilhar, talvez não seja você, mas um familiar, um amigo, um vizinho, vai ser de remédio, vai ser de bênção para essa pessoa. Então não deixe de compartilhar, compartilhe e seja você também abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem vos fala aqui com você foi o pastor Xavier Fernandes. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.